igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Abre a sua Bíblia Sagrada, né? Salmos de número 119. Você vai encontrar o versículo de número 81. Quero nessa noite agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor, presidente Eliseu Dutra, por abrir a porta do seu ministério, para o meu ministério, para a minha família. Sou muito abençoado nessa casa. Estou muito feliz por fazer parte desse ministério Boas Novas, amém, irmãos? Quem achou, digam glória a Deus. Escrito está: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando consolarás tu? Pois eu fiquei como odre na fumaça, esperando a tua promessa debaixo dos seus estatutos. Repita comigo o tema dessa mensagem: um odre na fumaça. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, entro na sua presença, Senhor, que eu venha diminuir, Senhor, como a formiga, perante a tua onipotência que há de ser manifestada em nosso meio, Senhor. Toma, Senhor, meus lábios nessa noite, fala com a sua igreja, em nome de Jesus. Você também poder tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Salmo de número 119 é um salmo muito importante para nós, pois é um salmo que exalta a palavra do Senhor. Este salmo possui 117 versículos e são divididas em 22 estrofes, correspondente a 22 letras do alfabeto hebraico, que possui cada estrofe 8 linhas. E dentro dessa cada estrofe vamos encontrar 8 frases por um comum. A palavra como lei, testemunho, preceitos, mandamentos, ordenância, juízo. Estas palavras vai aparecer em cada estrofe desse capítulo, desse número. A Bíblia do Senhor vai dizer que dentro desses salmos vamos encontrar 150 vezes a palavra, aleluia, de Deus sendo expressada. A Bíblia do Senhor vai nos falar que dentro desse salmo nós vamos encontrar 40 palavras, 40 atitudes que a palavra vai produzir. A primeira poder que a palavra vem a produzir, a palavra que purifica, a palavra que, aleluia, evita o homem de pecar, a palavra que dá alegria, a palavra que renova, a palavra que dá vida, a palavra que vivifica, a palavra que fortalece, a palavra que delata os nossos corações, a palavra que confirma a promessa. A palavra é boa, a palavra traz salvação, a palavra dá liberdade, a palavra consola, a palavra faz o crente esperar no Senhor, a palavra traz a promessa, a palavra faz lembrar o crente de orar. Nesse salmo vamos encontrar que a palavra só faz o bem, a palavra conserta, a palavra é melhor do que todas as riquezas da terra, como a fama, como o ouro, como todas as glórias terrenas. A palavra é poderosa, a palavra delicia os nossos corações, a palavra traz temor, a palavra traz confiança, a palavra é eterna, a palavra amplissima, a palavra nos traz prudência, a palavra traz ensino, a palavra é doce ao nosso
nosso paladar. A palavra aborrece ao homem de pecar. A palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra é luz para os nossos caminhos. A palavra é gozo. A palavra é sustento. A palavra é maravilhosa. A palavra traz arrepio. A palavra traz respiração. A palavra traz temor. A palavra traz paz. E o mais interessante, que a palavra é verdade. A palavra é verdade. João vai dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é através da palavra do Senhor. No princípio criou Deus o céu e a terra, e a palavra já estava encarnada em Jesus. Eu não sei como você veio nessa noite, mas sei que a palavra de Deus vai encontrar o meu e o seu coração. Aleluia! A palavra tem poder, irmãos. E este salmo aqui exalta a palavra do Senhor. Este salmo aqui tem a evidência de exaltar o poder que a palavra nos traz. A Bíblia vai dizer que Pedro pescou a noite inteira e, se aproximando na praia, Jesus estava pregando na praia. E quando se aproximou Pedro, a Bíblia do Senhor nos relata que Jesus pega o barco emprestado de Pedro. Jesus começa a pregar, a ensinar, aleluia, na praia. E depois manda Pedro voltar para o mar. Aleluia, e volta para o mar, porque lá você vai receber a sua vitória. Imagine você comigo, um homem que é experimentado na pesca, pescou a noite inteira, é experimentado na tua experiência, faculdade, aleluia, marítima. Ele tem que voltar e ouvir uma palavra de um rabino. Ele ouviu a palavra do Senhor, queridos, e quando ele ouve a palavra do Senhor, o texto vai dizer, aleluia: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pescamos nada, mas debaixo da tua palavra nós voltaremos para o mar. Aleluia! Depois do discurso duro, aleluia, onde a multidão só se aproximava pela multiplicação do pão, pelas bênçãos materiais, a multidão foi embora e só restaram os discípulos, só restaram os 12. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou para os 12 e disse: vocês não vão embora também não? Aleluia, eu quero imaginar Pedro levantando a mão e dizendo: para onde iremos nós? Oh, aleluia, arrepiou aqui, irmãos. Para onde iremos nós? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. Oh, glória! Um centurião se aproxima de Jesus e fala: o meu servo está moribundo, o meu servo está desfalecendo. Aleluia! Jesus se levanta, e quando Jesus pensa em seguir, o centurião coloca a mão não quero imaginar isso, irmã, mente pregador, coloca a mão em Jesus e fala: mestre, não vá na minha casa, porque eu não sou digno que você entre debaixo da minha casa. Eu sou homem de autoridade como tu és. Basta apenas uma palavra. Oh, aleluia! Basta apenas uma palavra. Aleluia! Vou falar mais uma vez. Não precisa de muita coisa, não precisa fazer muita coisa. Basta apenas uma palavra, que o teu cativeiro, eita glória, a irmã recebeu lá atrás. Eita glória, é uma palavra que o teu cativeiro é virado. Apenas uma palavra, a tua história muda. Apenas uma palavra, Jesus muda o cenário da sua história. Aleluia! É uma palavra. Aleluia! E quando nós lemos esse versículo que chama muito a minha atenção, irmãos, aleluia, aleluia, que vai falar sobre: desfalece os meus olhos, mas contudo eu estou esperando o Deus da minha salvação. Aleluia! Desfalecer na minha alma, mas contudo espero
esperarei e confiarei na tua palavra. Aqui se revela o nosso maior inimigo, o esperar. Salmo de número 40 vai dizer: esperei-me com paciência no... Aleluia. O esperar é o nosso maior inimigo, porque revela um tempo. E esse tempo aqui não é o meu tempo, o tempo Cronos, pastores. O tempo do homem que é dominado por 24 horas. O tempo do homem que necessita de uma agenda para se organizar. O tempo do homem que necessita de 24 horas para ter na sua vida, que precisa de ser administrada de janeiro a dezembro. Não, não, não. O tempo de Deus é o tempo que o nosso apóstolo Pedro escreveu a sua carta, dizia: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. O tempo de Deus é o tempo Kairos, que vai dizer em Isaías: antes que houvesse dia, ele já era, e ninguém possa escapar na tua mão. Operando eu, quem impedirá? Oh, aleluia. Eu vim nessa noite dizer para a sua vida que é um tempo de Deus. Eita glória. Eu vim nessa noite na tua vida que é um tempo de Deus. Eclesiastes vai dizer: há um tempo determinado debaixo do céu. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Há um tempo de chorar. Ei, mulher, levanta a cabeça, porque também tem um tempo de sorrir. Levanta a sua cabeça nessa noite, espera com paciência, porque é sua hora. Aleluia, vai chegar. Aleluia. O esperar revela quem nós somos quando a promessa não se cumpre. Aleluia. Josué e Caleb receberam a promessa. Tudo aconteceu, Deus abriu o mar, Deus deu a terra, e chegou o momento de repartir a terra. Josué chama Caleb, já homem velhinho, aleluia, com seus 85 anos. Aleluia. Eu quero imaginar Josué olhando para Caleb: ei, Caleb, como você está velhinho, né? Como é que está a sua força, rapaz? Ele fala: a minha força continua a mesma. O tempo não mudou o meu caráter. Ei, o tempo não mudou a minha história. Se é para conquistar, eu vou conquistar ainda, porque o tempo vai me fortalecer para conquistar. Aleluia. E aparece aqui, irmão, nesse contexto, um verbo chamado desfalecer. Esse verbo é um verbo direto ou indireto. Tem um sentido de fazer perder o poder momentâneo, as forças físicas, fazer um desmaio. Aleluia. Quando o salmista fala sobre isso, irmãos, que ele está desfalecendo, ele está querendo dizer que ele está morrendo, porque a promessa dele não está se cumprindo. Aleluia. Desfalece a minha alma, mas esperarei. Desfalecer os meus olhos, mas esperarei. Aleluia. Porque eu estou como um odre na fumaça. Eu me perguntei, irmãos, para que serviu um odre naquele momento? Para que serve um odre naqueles momentos tão difíceis? E por que Davi colocou essa expressão: pois eu estou como odre na fumaça? Aleluia. Odre é como se fosse hoje uma caixa térmica que conserva os alimentos. Odre levava consigo e conservava água. Odre
conservava o leite, conservava o azeite e também conservava o vinho. Segundo o costume dos camponeses, para eu confeccionar um odre, era necessário ele matar um animal. E o animal que ele matava era um cabrito ou uma ovelha. Ele arrancava a parte posterior da tua perna, seu couro. Imagine comigo isso, irmãos. Ele arrancava essa parte posterior da ovelha, arrancava, e quando arrancava esse couro, ele retirava toda a carne. Repita comigo, ele retirava toda a carne, porque ele sabia que aquele couro não poderia ter o contato com a carne, porque passar tempo, aquela carne ia apodrecer todo o odre. Aleluia. Nosso Jesus era uma ovelha, foi uma ovelha muda para o matadouro. Ele morreu por mim e por você. E hoje, eu e você somos um odre na presença do Senhor. Hoje, eu e você devemos te carregar alguma coisa para servir no reino. Apóstolo Paulo vai dizer que em Coríntios que vós somos como vaso de barro e dentro de vós há um tesouro escondido dentro. Aleluia! Estamos na olaria do Senhor. Estamos na casa do Senhor. E é uma pergunta que nós temos que fazer: que utilização nós temos feito para o reino de Deus? O que nós temos carregado dentro de nós? Oh, glória a Deus! A Bíblia do Senhor nos fala que esse costume o camponês tinha que fazer para carregar a água durante um caminho muito extenso. No deserto, Abraão acordou de manhã, olhou para Agar e disse: toma um pouquinho de pão e toma um pouquinho de água dentro de um odre e caminha errante para o deserto. Oh, glória! E no meio do caminho, Agar, a Bíblia vai dizer que a água acabou, o pão cessou, e agora o que fazer? Quando as bênçãos naturais, ou melhor dizendo, o recurso naturais se acaba, é nesse momento que entra o recurso sobrenatural na nossa vida. Oh, aleluia! Passando alguns dias, o ribeiro secou, mas aprove Deus a providência para Elias. Aleluia, eu vim dizer para a sua vida que ainda que venha chegar o dia mau, Deus vai trazer o recurso para solucionar todos os teus problemas. Oh, glória a Deus! Eu vim nessa noite dizer para a tua vida que no esperar com paciência vale a pena. Eu vim nessa noite dizer para a tua vida que o esperar no Senhor, no tempo Kairos, vale a pena. Olha para o vizinho e fala para ele: espera com paciência no Senhor. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o salmista declara: nós somos, eu estou como odre na fumaça. Porque depois do camponês arrancar o couro, o camponês costurava. E quando ele costurava, o odre já estava confeccionado. E só faltava uma coisa. Pergunta o que, pregador? A purificação pelo lado de dentro. Oh, aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? O que precisava era purificação pelo lado de dentro. Porque a mesma essência que o odre transmitia pelo lado de fora é a mesma essência que tem que transmitir, ser liberada pelo lado de dentro. Eita glória, eu vejo nosso amigo Moisés, irmãos, ouvindo a voz do Senhor. Constrói para mim uma casa, um tabernáculo. Mas a primeira coisa
igreja tem cuidado do lugar santíssimo, depois do lugar santo e depois do pátio. Pega uma madeira de acácia, a pior madeira para se trabalhar naquele momento. E quando confeccionar o baú, eu quero ouro por fora, mas também quero ouro por dentro. Oh, aleluia! Eu também quero ouro por fora, mas também quero ouro por dentro. Eita glória, eu sei que esse culto não é, aleluia, da palavra, mas é o culto de louvor e adoração. Louvor e adoração. E uma pergunta é nessa noite: como é que é o seu vaso? Não pelo lado de fora, porque já vi você louvar, já vi você pregar, mas quem é você pelo lado de dentro? Oh, glória! Ei, Samuel! Oi, Senhor! Vai para cá de Jessé, porque na casa dele eu tenho escolhido um rei. E foi passado os filhos. Passou o primeiro, Eliabe. Certamente, Senhor, ele será rei. Certamente, Senhor, ele é o rei. Ele é alto, é bonito, parece com Saul, forte, poderoso. Deus falou para Samuel: ei, Samuel, eu não olho como o homem olha. Oh, glória! Isso me alegra, irmãos, porque o homem pode ser comprado, mas Deus não pode ser comprado. O homem pode ser bajulado, mas eita, arrepiou. Mas Deus não podemos comprar. Eita, porque Deus não enxerga o terno que eu uso. Deus não enxerga a tua aparência, mas Deus contempla o seu e o meu coração. Oh, aleluia! Eu sou como odre na fumaça, porque Davi sabia que o último estágio do odre é na fumaça. Eu quero imaginar o camponês olhando para o odre na fumaça e dizendo: ainda não está pronto, precisa ficar mais um pouquinho na fumaça. Oh, glória! Passando um dia, o camponês volta e olha para o odre. Ele olha pelo lado de dentro, irmãos. Aleluia, ele fala: não pode ser usado, tem que ficar na fumaça. Porque o único que tem o poder para tirar o óleo da fumaça é o camponês. O único que tem poder para te usar é o oleiro desta casa. Oh, o único que tem poder para te levantar é o oleiro desta casa. Oh, aleluia! E quando eu falo de vaso, a minha mente pira. Fico meio doido, porque é uma coisa que eu não consigo entender, amigos. Jeremias 18 vai dizer o quê? E o vaso estava na mão do... Muito pouca voz. E o vaso estava na mão do... E de repente o vaso se quebrou. Eu falei: Senhor, tem uma coisa errada aqui, porque o vaso poderia se quebrar na mão do padeiro, o vaso poderia se quebrar na mão do rei, o vaso nunca poderia se quebrar na mão do oleiro. Fui para o joelho, irmãos, pedi a Deus uma revelação para me explicar esse negócio. E Deus me dava uma visão. Eu via minha mãe na cozinha lavando a sua louça por costume, e na visão que Deus me dava, de repente o copo se quebrou. E quando o copo se quebrava, minha mãe pegava a vassoura, repita comigo, vassoura, a pá, e ajuntava os cacos, pegava na pá e jogava no mais forte, no... Deus falou comigo: filho, tá vendo? Sim, Senhor. O vaso se quebrou na mão certa. Oh, glória a Deus!
porque se o vaso se quebrasse na mão do homem, queridos, ele ia pegar os caquinhos e vai dizer: não presta mais, não dá mais a oportunidade, é caco, é da glória, tem que estar no lixo. Mas o oleiro olha para o caco, ele pegou lá em cima, alamandúria, calabá, eu estou sentindo ele aqui, vou me soltar, é o meu primeiro dia, estou um pouquinho tremo, mas tem uma presença nessa casa, há uma graça nessa casa, e mande sempre a tua vida. Ei, caco, o oleiro não te joga no lixo. Ei, caco, Deus não te joga no lixo. Ai, 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 Jesus, ele pega o caquinho, ainda que o homem não te dê oportunidade, eu, o Senhor, te dou oportunidade. Ele vai voltar para a competição, para a olaria, para construir um vaso novo. Ei, Deus ainda conta contigo. Ei, caco, Deus ainda conta contigo. Mas, pregador, não tenho mais oportunidade, as portas se fecharam. Ei, caco, Deus ainda conta contigo. As portas estão fechadas. Ei, caco, o dono dessa obra conta contigo. Aleluia. Ananias, se levanta. Se levantou. Vai para a rua direita em Damasco, porque lá está o Saulo. Falou: Senhor, eu não posso ir lá não, Senhor, porque ele mata profeta, ele mata apóstolo, ele persegue a tua obra. Mas o Senhor fala com ele: vai, porque a obra não é sua. Oh glória, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Oh, aleluia. Eu vim dizer para a tua vida que ele te escolheu. E muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus te escolheu para ser o profeta da tua casa, da sua família, no seu trabalho. Deus te elegeu, e quem Deus separou, o homem não tem poder para parar. Aleluia. O homem não tem poder para parar. Quem Deus escolhe, ele capacita. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por 30 segundos nessa noite, irmãos. Aleluia. Você pode glorificar porque ele te escolheu. Você pode glorificar porque ele morreu na cruz por você. Você pode glorificar porque quem te chamou te capacita para chegar até o final. Há uma graça de Deus aqui, e Deus está perguntando: cadê os vasos da olaria do Senhor? Aonde tem vaso, o azeite desce. O azeite desce. Pegou lá atrás. Eleminuce, calabá, é da glória. Aonde houver vaso, o azeite vai descer. O azeite vai descer. O azeite vai descer. A palavra é vida. Ele vai descer. Ele vai descer. Vou deixar você adorar nessa noite. Há quanto tempo você não fala o idioma do céu? Oh, há quanto tempo você não fala o idioma do céu? O oleiro está dizendo: não importa que você caiu, ainda que caia 7 vezes, ele é fiel para estender a mão, para levantar, para te levantar, para te levantar. Levanta a mão por 30 segundos, vai. Adora o nome dele por 30 segundos.
Ele narabá. 30 segundos de adoração. Vai, curte de louvor e adoração, vai. Adora o Senhor. Pede para Deus te renovar. Pede para Deus renovar a sua aliança. Pede para Deus renovar seus dons. Glorifica, exalta, porque Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Oh, glória! Jesus disse: ei, não podemos colocar vinho novo em odre velho. O azeite tem, o vinho também tem, mas o problema é o recipiente. Porque se colocar uma coisa nova, um vinho novo em odre velho, o vinho vai fermentar. E quando o vinho fermentar, vai rasgar o odre. Ei, para você receber o novo de Deus para a tua vida, é necessário você passar pela olaria. É necessário passar pela mão do camponês e dizer: camponês, até aqui já deu. Até aqui eu pude viver na minha aparência, na minha vaidade, mas agora eu quero ser novo. Aleluia, eu quero nascer de novo. Eita glória, faz de mim, Senhor, um vaso novo. Davi dizia: Senhor, sou como caco, Senhor, mas não retire de mim o teu espírito. Aleluia, renove em mim o espírito reto. É necessário nós descermos para Ele fazer tudo novo em nossas vidas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Salmo de número 56, versículo de número 8. Se eu e você precisamos de um odre, o Senhor também usa seu odre. O Senhor tem o seu odre. Salmos 56, versículo de número 8. Se a mídia puder colocar, eu agradeço em nome de Jesus. E já caminho para o final. Tu contas, Senhor, as minhas vaqueações, pois as minhas lágrimas no teu odre, não estão nelas no teu livro? Ou seja, as suas lágrimas Deus recolhe e coloca no seu odre. Isso é muito forte. Deus pega as suas aflições e coloca no seu odre. Deus pega a sua amargura e coloca no seu odre. Jesus está numa festa em Canaã da Galileia, e de repente o vinho acabou. Repita comigo: o vinho acabou. E nós sabemos que o vinho representa alegria. Deus pega 6 talhas de água, lamentações daquela festa, e transforma aquelas lágrimas em alegria.
você fala: evangelista, estou debaixo de uma promessa, mas até agora nada aconteceu. Eu vim te lembrar que as suas lágrimas não são esquecidas por Deus. Ei, profeta, eu vim te lembrar. Oh, aleluia. Que quem te chamou é fiel para cumprir até o final. Evangelista, ninguém está me vendo, mas Jesus está te vendo. Aleluia. Glória a Deus. No deserto, o povo queria água, e só tinha uma água amargava, que amargura. Deus falou para Moisés: Moisés, toca, porque vou transformar esse amargo em doce. Oh, aleluia. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há um tempo de chorar, mas também há um tempo de sorrir. Aleluia. Eu quero te convidar hoje, que estava com Teodre, estava afastado de Deus. Quero te convidar hoje a aceitar Jesus, renovar sua aliança com Deus nessa noite. Glória a Deus. E o que mais chama a minha atenção, irmãos, que no princípio eu quero imaginar Deus fazendo o Adão em barro. E quem trabalha com barro, sabemos que não tem como trabalhar com barro duro. É necessário colocar água. Colocar água para amolecer o barro. E depois daquele bonequinho confeccionado, a Torá vai dizer que ele soprou o Espírito Santo, o fôlego de vida sobre aquele barro. Aí eu vejo João Batista pregando no deserto: arrependei-vos, porque eu só batizo com água, mas virá um que é maior do que a mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele te convida nessa noite para te batizar com água e para te batizar com o Espírito Santo com fogo. Adora o Senhor nessa noite em nome de Jesus.